Olá, queridos, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua vida de forma poderosa, né? Bom, estamos aqui para mais uma noite na presença daquele que pode nos abençoar de fato e de verdade, na presença de Deus, não é isso? Muito bem. Eu tenho a certeza que você será infinitamente abençoado, abençoada no dia de hoje. Deixa eu me achar aqui, né? Para que possamos juntos falar aqui do que interessa, né? Deixa eu só ver se eu consigo fazer a luz ficar maior, ficar melhor, aliás, ficar um pouco mais iluminado. E na oportunidade também me achar. Pronto. Agora sim. Bom, queridos, eu gostaria, antes de qualquer coisa, de cumprimentar vocês, né? E tudo mais. Eu gostaria muito de saber como é que está sendo a sua experiência com o bracelete da fé, né? E com a Bíblia, Deus proverá, né? E algumas pessoas eu consigo ter assim um feedback, né? Eu consigo ter um retorno daqueles que já adquiriram e tudo mais, outros que estão tendo essa experiência de orar com a gente, né, todos os dias pelo bracelete. Hoje aconteceu algo muito interessante, né, com o bracelete da fé. Hoje eu estive com um profissional de saúde e ele perguntava para mim, né, ele perguntava para mim sobre o que era isso no meu braço, né? E eu falei para ele, olha, é um bracelete da fé, ele é um assistente espiritual. E ele olhou e falou assim, poxa, que coisa legal, que coisa bacana, eu nunca vi isso na minha vida. Como é que funciona? É um assistente espiritual? Eu falei, pois é. Mas funciona como isso, né? Aí eu falei, olha, é o seguinte, você pega o seu celular, coloca no QR Code do bracelete, ou seja, da pulseira, e nem falei para ele que era eu mesmo, né? E vai aparecer um assistente espiritual, um homem que vai dar uma palavra, que vai fazer uma oração, que vai dar um apoio motivacional, sabe? Ele falou, rapaz, que legal, não sabia que vocês estavam atuando com essa tecnologia. E as pessoas, elas acessam, ele começou a fazer pergunta, elas acessam o bracelete, como é que elas fazem? Olha, elas acessam todos os dias e ali tem uma mensagem, enfim. As pessoas também podem mandar seus pedidos de oração, coisas do gênero, né? E é muito legal. Aí ele falou, rapaz, olha, parabéns. Quantas pessoas, né, precisam, às vezes, de um auxílio, de uma orientação, de uma palavra de Deus, de uma oração, e elas têm isso através desse bracelete. Aí ele perguntou assim, de quem é que criou isso aí? Aí eu olhei, dei um sorriso e falei, foi Deus. Deus é quem criou.
Ele é muito bacana, gostei, né? Então, esse é o trabalho da igreja, né? Unida a Deus Proverá, da fé do resultado. É um trabalho de apoiar as pessoas na fé, no que elas precisam. Porque, olha, gente, eu vou te falar com toda franqueza, com toda a honestidade, mas de fato e de verdade, tá? O que realmente nós precisamos de fato e de verdade? O que realmente você, como homem, como mulher, como uma pessoa, precisa, tá? De verdade? É daquilo que resolve. E aí você vai me fazer uma pergunta, Bispo Luciano, então o que é que resolve? O que de fato resolve? Você quer que eu te diga? Eu vou lhe dizer. O que resolve, gente, é a fé. É a fé que vai manter você de pé, é a fé que vai te sustentar, é a fé que vai trazer a presença de Deus e o poder de Deus para a vida, para a sua vida. É a fé que vai te salvar. É a fé que vai provocar os milagres que nós precisamos quando as nossas forças acabam, quando os nossos recursos eles chegam nos seus limites, quando nós chegamos numa situação onde nos vemos limitados. A fé, ela transpõe, ela passa dos limites. Compreende? Então é esse recurso, é esse poder extraordinário que Deus ele concede a qualquer pessoa. Porque o que eu preciso, o Bispo Luciano, para ter fé? Ué, você só precisa crer. Crer na palavra. Aqui, ó. Por isso que nós estamos investindo, além do altar, da pregação, não é? Das ministrações presenciais, nós estamos fazendo todos os esforços para que, independente de quem seja a pessoa e de onde ela esteja, chegue nela esta fé. Por isso, o bracelete da fé, o resultado está aqui, ó. Estão chegando nos pulsos das pessoas. Por isso, a Bíblia, Deus proverá. No caso, a Bíblia da mulher, né? A Bíblia Deus proverá. Nós estamos fazendo de tudo para chegar nas pessoas, né? E o bom desta Bíblia, como eu estava explicando, é que ela tem esse QR Code, gente, que tem uma mensagem. Por exemplo, se você adquirir ela hoje, vai chegar na sua casa. Se eu não me engano, aqui tem um estudo bíblico que nós fizemos de 12 ou 14 minutos, explicando a palavra, esmiuçando, discernindo ela para você, não é? Como a outra senhora, ela disse, bispo, eu nunca vi, eu tenho Bíblias, já vi várias Bíblias, mas eu nunca vi uma Bíblia onde tivesse um recurso que o próprio pastor, a pessoa tem acesso ao próprio pastor, o bispo, para explicar todos os dias um texto diferente da Bíblia. Olha só que coisa bacana, que coisa legal. Então Deus ele tem dado à igreja, Deus proverá, tem nos dado essa inspiração, essa direção, essa visão, diferente de alguns lugares, não é? Isso eu considero como um verdadeiro privilégio, sabe? De verdade mesmo, falando de verdade. Bom, deixa eu cumprimentar alguns de vocês, tá? A senhora estava me perguntando, bicho, como é que eu faço para ter o bracelete? Vai no Mercado Livre, digita lá mercadolivre.com.br,
vai abrir o portal do Mercado Livre, e aí você entra na hora lá, escreve assim, não tem uma lupinha para você fazer pesquisa? Você escreve lá, bracelete da fé ou por ser inteligente, tá? Escreveu? Vai aparecer ali mesmo, você consegue comprar, adquirir, passa o cartão, Pix na hora, ou então débito ou crédito, enfim. Além de você contribuir, porque cada aquisição de uma Bíblia e de uma pulseira converte em ajuda para a obra de Deus também e para obras sociais. Entendeu? E para obras sociais. Meu Deus, vai acabar aqui a minha bateria. Eu acho que vai acabar. Será que eu consigo carregar? Pior que eu tô sem. Deixa eu ver aqui. Bom, vou falando aqui com vocês e vamos ver se a gente consegue carregar o aparelho aqui, que eu tenho o retorno da imagem de vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está conseguindo compreender? Então, pessoal, é assim. Você pode... Pronto, resolvido o problema. Mas não consegui carregar. Vamos compartilhando, daqui a pouco a gente vai fazer oração e eu vou ministrar a palavra, a nossa Bíblia, Deus proverá. Então, é isso que a gente precisa entender para que Deus ele possa abençoar de verdade a vida da gente, né? Então, você pode adquirir, como a nossa irmã lá pediu, né? Deixa eu fazer um negócio aqui. Oh, meu Senhor. Deixa eu fazer Fui mexer aqui. Peraí. Ajuda-me, Senhor, a mexer nesse negócio. Bom, mexi ali e acabou travando tudo. Mas enfim, é porque aqui eu tenho o retorno de vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu ver se eu consigo cumprimentar alguns de vocês aqui por intermédio dessa tela. Ah, melhorou. Vamos lá. Olha, eu tenho aqui comigo... Tá? Eu tenho aqui comigo Josefa Salomão. Boa noite, Bispo Luciano. Manda Deus proverá para minha família. Irene, Luciano, ou Liciano, Domingas, Esperança, Bernardo, tá? É a família da Josefa lá em Londres, está nos acompanhando de Londres agora. Olha aí que bacana, né? Tem uma senhora aqui, Jesuílda. Quem é Jesuílda Alves de Aguiar? Boa noite. Cadê o Bispo Diego? Jesus, você quer saber do Bispo Diego, você quer saber de Jesus? Você quer saber da live ou você quer saber do Bispo Diego? Ele está lá em Santo Amaro, na igreja, fazendo trabalho. Jesuílda, Deus te abençoe. Vamos lá, boa noite, Bispo. Bispo, estou aqui na Bahia, é a Kita Oliveira, tá? Conectados pela fé, boa noite, meu Bispo. Deus proverá para minha saúde, família e vida financeira. Roseli Valério, também aqui na fé, não é? Edivaldo Santos, Ivanilde Cardoso, cumprimentando também a gente, mano, Deus proverá. É a Juliana Maria Edivaldo Santos, que é lá do Maranhão. Rapaz, que legal, nessas lives que a gente faz, a gente do Brasil, do mundo todo. É uma benção. A Ângela Maria, boa noite, Bispo, mano, Deus proverá. Valença, olha aí, Rio de Janeiro, tá vendo? Vamos fazer o seguinte,
Manda aqui teu nome e diz de onde você é. E se você for de alguma igreja, né, fala também. É legal, às vezes, a gente saber, né? Às vezes a pessoa é da Católica, é da Batista, da Assembleia, é da Mundial, da Universal, é da Presbiteriana, é da Deus é Amor, é da... Enfim. Fala aí, ó. Bispo, eu sou da igreja fulano e sou do tal lugar. Ó, deixa eu ver se vão começar a falar aqui, ó. Tá bom. Lidiomar, ele é de... Deixa eu ver de onde o Lidiomar é. Ele é de... cadê Lidiomar? Ela é de algum outro canto aqui. Deixa eu ver. A Denilza, boa noite. Deus provê. Bahia, ó. Somos da Bahia. Eu e minha família. Legal, poxa. Deus proverá para a Bahia. Lauriceia. Bispo, eu tenho um testemunho, eu gostaria de dar, mas você. Você não me ouve. Ah, não diga isso, filha. Eu ouço. Por que você não escreve aqui? Eu vou ler. Lauriceia. Escreve aí que eu vou ler o seu testemunho aqui, tá bom? Prometo. Ó, Ida Maria, boa noite, bispo. Estou em Osasco, sou da Deus Proverá. Ah, que legal, ó, da Deus Proverá em Osasco. Maria Camargo, bispo Luciano, sou Márcia Camargo, sou de Santa Catarina. Gente, é o Brasil todo, né? Aqui, poxa, que legal. Juliana Maria, sou de Uberaba, da Igreja Assembleia. Oi, querido, Deus abençoe a Assembleia. Mensageiros do Senhor, pastor Rodrigo Cruz, alguém de Cuiabá ou Belém do Pará. Que bacana, poxa. Sou da congregação Cristo Salva aqui em Minas Gerais, a Tânia Martins. Que Deus abençoe a congregação, tá vendo? Isso aí, gente, isso aí eu vejo como obra de Deus, sabe? Não estou falando dos outros, eu estou falando do seguinte: não existe aquela coisa de que a minha igreja, ela é a igreja que eu só falo com quem for da minha igreja e quem não for tá errado. Poxa, primeiro que parte de um princípio que a igreja somos nós. E quando a gente vê essa unidade de homens e mulheres de Deus, aí ó, a gente fica feliz. Se nós como homens ficamos felizes, você imagina Deus, né? Você imagina Deus. Que legal, eu sou da congregação Cristo Salva em Minas. Que bacana, poxa. Deixa eu ver mais aqui. Eu estou assistindo de Porto Masiomal, Tocantins, né? Porto Masiomal, eu acho que é isso. Camélia, Tocantins, olha que legal. Quita Oliveira, eu sou de São Paulo, estou de férias na Bahia. Poxa, será que a dona Quita, daqui da nossa igreja, tem uma irmã nossa muito querida, rapaz, como eu gosto dela, poxa, uma benção. Ela está sempre conosco aqui no Brás, vira e mexe Santo Amaro. Ela disse que ia sair de férias para Santo Amaro, Santo Amaro para Bahia, ficar com a família. Aí eu falei para ela, vai. Ela falou que ia ficar 20 dias. Eu falei, não, 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 não. Você vai ficar só 5 e volta para nós. Não sei se é ela, mas talvez seja. Moro em São Paulo, estou de férias na Bahia. Deus abençoe, tá? Boa noite, bispo. É Flávio Pernambuco. Tá vendo como eu falo que é o Brasil inteiro? Vai vendo os estados e países. E países. Olha, olha a abrangência do trabalho que a gente faz. Eu costumo dizer que a igreja, né, a fé do resultado, ela não se restringe a um bairro, uma cidade, um município, um estado. Ela hoje é aceita e vista e acompanhada pelo Brasil todo. É uma coisa extraordinária, poxa. E de vários outros ministérios. Olha aqui, ó.
Maria Obadia Lopes, eu sou de Goiânia, Goianésia, Goiás, bispo. Olha que legal. Poxa, sou da UDP do Brás, é o bispo Carlos. Ainda mandou um kkkk. Eita, bispo Carlos. Sou de Salvador e congrego pela UDP, YouTube, Conectados pela Fé, homem de Deus. Poxa, saudade, hein? Conectados esteve aqui com a gente na Bahia. Bispo, eu sou da igreja Deus Proverá. Amém. Laudiceia Ferreira. Boa noite, Rio Grande do Sul, Flávio Teixeira, mano, Deus proverá. Amém, Rio Grande do Sul, olha isso, gente. Sou de Santarém, Pará, ó. Tá vendo? Ana Mori Moreira, não estou te ouvindo. Dá uma aumentada aí, Ana, você vai conseguir. Luiz Kadoshi, sou de Natal. Quando vem aqui, bispo? Bom, Natal, então vai ser lá para dezembro, né? Em Natal. Brincadeira, querido. Natal, abençoado lugar, abençoado por Deus, Rio Grande do Norte. Sou da UDP, Francisca, né? Sou da UDP, legal. Bênção de Deus. Bom, eu vou agora ministrar sobre a nossa vida. A nossa vida? Por que a nossa vida, bispo Luciano? Eu poderia dizer, eu vou ministrar sobre sua vida, mas eu digo a nossa porque eu não ministro para vocês, eu ministro para nós. Deus, ele não fala com você, ele fala conosco, né? Ele fala com a gente. Então, por esse motivo, ele vai falar conosco agora pela palavra dele. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Você já foi lá no Mercado Livre? Todos é uma ordem espiritual. Pronto. Então, vamos estar na mesma fé. Todos vão adquirir um bracelete. Eu não digo um, se eu fosse você, para a família inteira, né? E uma Bíblia, Deus proverá. E todos os dias eu mando um Deus proverá aqui. Hoje eu quero que 12 pessoas, não, 12 não, 12 não. Deixa eu pedir que Deus nos dê a direção. Hoje, eu vou pedir que 3 mulheres de Deus e 3 homens de Deus vá hoje no Mercado Livre e você vai pedir o seu bracelete ou a sua Bíblia, ou o seu bracelete e a sua Bíblia. Vai chegar aí e na primeira vez que você abrir e eu falar com você, Deus vai abençoar. A Adelina Bosch falou, eu já tenho. Sabe o que eu vou pedir para você fazer? Quem já tem? Você vai dar um pulo, você vai tirar uma foto do seu bracelete, como a irmã lá do Rio Grande do Sul fez. Chegou para ela, ela tirou a foto do bracelete da Bíblia e mandou para a gente. Eu até mandei um Deus proverá para ela no privado. Você vai tirar uma foto do seu bracelete que chegou da sua Bíblia, vai mandar lá no privado para eu ver, tá? Ou um vídeo você falando dessa experiência. Lá no 97-245-31-51, tá? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, tá?
Mateus, capítulo 8, por favor. Mateus, capítulo 8. E vamos orar para que Deus fale conosco, nos dê uma direção, tá? Deus poderoso, fale conosco pela tua palavra. Dê ao pregador a revelação, a inspiração, a direção. Mas fala o que a gente precisa ouvir. E o teu nome será glorificado. O Senhor tem uma palavra revelada para nós. Eu não sei o que nós precisamos ouvir, mas o Senhor sabe. E que essa palavra impacte, venha impactar, venha mexer, venha transformar a nossa fé. E todos que creem digam amém. E a glória seja só do Senhor. Muito bem. Observe capítulo 8, versículo 23. Na nossa Bíblia, Deus proverá. Capítulo 8, versículo 23. Eu quero falar hoje de algo que todo mundo, cedo ou tarde, vai viver. Independente de quem seja, independente de onde esteja, independente de religião, independente de igreja, independente de tudo isso. Presta atenção. Todo mundo vive ou vai viver um período, uma hora, um momento. E você precisa saber lidar com isso. O texto de Mateus, capítulo 8, versículo 23, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Amém? E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, jogado, de um lado para o outro. E, entretanto, Jesus dormia. Preste atenção. Preste muita atenção. Os discípulos começaram a seguir a Jesus. Aqui diz: entraram no barco, seus discípulos o seguiram. Então, os discípulos, que hoje sou eu, você, eles começaram a seguir a Jesus. E no período que eles começaram a seguir a Jesus, como você segue, como eu sigo, como nós seguimos, estava tudo indo bem. Estava tudo normal. Estava tudo comum. Estava tudo indo. Sabe, quando você começa a seguir a Jesus na sua vida, você aceita Jesus, você começa a ficar a ida para a igreja, você ora, você aprende a orar, você aprende a seguir a palavra, né? E você se torna um seguidor de Cristo, uma seguidora, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então pronto. A minha referência vai parar, vai acabar minha bateria do lado de cá, mas tudo bem. Talvez eu consiga fazer uma outra coisa, para eu não perder minha referência. Só um minuto, gente.
conseguir. Pronto. Daqui a pouco eu volto. Então, vamos lá. De repente, eles começam a seguir a Jesus, e no período que eles estavam seguindo a Jesus, estava tudo bem, né? As coisas estavam acontecendo de forma normal. E vão haver momentos que você começa a seguir a Jesus, você se torna um homem, uma mulher de Deus e vai seguindo os passos de Jesus. Vai seguindo. E tá tudo bem. Normal. Só que existe um grandíssimo problema. E você vai ter que aprender. Eu não posso seguir a Jesus somente quando está indo tudo bem. Somente quando as coisas estão normal. Observe, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Qual era o problema aqui? Nenhum. Todo mundo seguindo a Jesus. Vocês entendem isso aqui? Ótimo. Maravilhoso. Só que diz o texto, e esse, versículo 24, que sobreveio no mar uma grande tempestade. É isso que hoje Deus quer que você, que nós venhamos entender. Eles seguiam a Jesus e estava indo tudo bem, tranquilo. Vai ter momentos que eu, você, que nós vamos seguir a Jesus e as coisas vão estar indo tudo bem. Vai estar indo às mil maravilhas, tranquilo. Vai ser algo assim maravilhoso. Você vai ter milagres para contar, testemunhos lindos, sabe? Bênçãos para todo lado, chegando para você, sabe? Momentos de muita alegria, de satisfação, essa vida da sua fé, sabe? Deus honrando, Deus abençoando, tudo acontecendo. E tá indo a família, em algum momento, ela tá te aceitando nessa fé. Em algum momento a família, ela está crendo, ou às vezes ela não se manifesta, ela não fala nada, né? Ela simplesmente, eu estou aqui virado aqui, mas é que eu estou configurando aqui para voltar a ter a referência tá aqui, que eu estava tendo da live. Tá? Então, não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Você vai viver isso em momentos. Você seguindo a Jesus. Você está seguindo a Jesus? Tá. Agora, ouça. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Então, você pode estar seguindo a Jesus, eu posso estar pregando, pastoreando na igreja, a igreja indo tudo bem, maravilhoso, ótimo, sabe, crescendo, desenvolvendo, Deus abençoando, o povo feliz, tarará, você também, seguindo a Deus e tal. Só que as tempestades são inevitáveis.
nessa sua jornada, nessa sua caminhada da fé, nessa sua vida seguindo a Jesus, as tempestades da vida são inevitáveis. Agora, e não só tempestade, existe a tempestade e existe a grande tempestade. Então, observe que o texto diz, veio uma grande tempestade, ou seja, existe tempestade. Vamos entender as adversidades, as dificuldades da caminhada da fé. Vai ter momentos que você vai estar seguindo a Jesus e vai ter só sol, você vai estar, sabe, sendo iluminada pelo sol, aquele calor gostoso, aquela coisa assim bacana, agradável, sabe? Você vai, bacana, ótimo. Mas tem momentos que o sol deixa de brilhar e aí ele dá lugar à tempestade, onde o céu escurece. E aí existem alguns níveis. Por exemplo, existe a chuva, existe a tempestade e existe a grande tempestade. Aí é que está. Então, nessa sua caminhada da fé, vai ter momentos que você vai viver o sol, legal, mas vai ter momentos que você vai ver a chuva, que pode atrapalhar, dificultar. E vai ter momentos que essa chuva, ela pode se transformar numa tempestade, que já é pior. Mas vai ter momentos que essa tempestade também pode se transformar numa grande tempestade. E aí? Detalhe, não se esqueça que essa grande tempestade, ela não estava vindo sobre apenas os discípulos, mas ela também vinha sobre a pessoa do Senhor Jesus, porque ele estava com ele. Então, se o próprio Jesus, ele viveu grandes tempestades na vida, você acha que você não vai viver? Eu acho que eu não vou viver. Você acha que você não vai passar por isso? Claro que vai. Porque tudo isso aqui tem propósito. Deus não deixa vir sobre nós nenhuma chuva, nenhuma tempestade ou nenhuma grande tempestade por vir. Há propósito nisto tudo. E aí, existe aqueles que só querem seguir a Jesus quando está tudo bem. Sol brilhando, não falta nada, as coisas estão fluindo, você não tem uma luta pela frente, sabe? E aí você segue, você continua na igreja, você continua orando, você continua fazendo os seus propósitos, participando dos cultos, você continua adorando, glorificando, você continua devolvendo seus dízimos, dando suas ofertas, porque você está seguindo a Jesus em uma fase boa. Mas quando a tempestade, as chuvas ou as grandes tempestades vêm, é aí que você vai mostrar se realmente você é um seguidor de Jesus Cristo, uma seguidora de Jesus Cristo. Porque o verdadeiro seguidor de Cristo, ele segue não só quando o tempo, o clima, a situação está boa e favorável. Eu vejo isso a cada dia. Nessa minha jornada da fé, que já dura seus 30 e poucos anos, beirando seus quase 40 anos, eu já vi e já vivi muitas fases diferentes
nessa caminhada, nessa vida de seguir a Jesus Cristo. E isso vai acontecer. Você precisa não só ter consciência de que essas mudanças de tempo no meio do caminho acontecem e vão acontecer, e foi o que eu disse no início, quem nunca viveu uma tempestade na fé, vai viver. Porque isso te amadurece, isso te ensina, isso te fortalece, isso vai enraizar você. E não só dar um testemunho que realmente você é um seguidor de Cristo. Então, de repente, as coisas mudaram. Eu não sei se essa palavra está te abençoando, está te ensinando, está te ajudando. Eu não sei, sinceramente, mas você precisa entender. Porque talvez agora, nesse exato momento, você esteja num período de chuva espiritual sobre você. Talvez você esteja vivendo uma tempestade. Ou quem sabe a fase que você está vivendo é uma grande tempestade. E os discípulos viveram isso com Jesus. Presta atenção. E Jesus estava com eles. Então significa que você precisa entender. Nessa chuva, nessa tempestade, ou nessa grande tempestade, não tenha dúvidas. Jesus está contigo aí. Ele não te deixa sozinho. Ele não deixou os discípulos sozinhos na tempestade. Ele continuou lá com eles. E embora todos estavam sofrendo os efeitos da tempestade, Jesus estava com eles ali. Então, o que eu quero dizer, e que Deus está me usando para dizer, é que nessa tempestade que provavelmente você possa estar vivendo, nessa grande tempestade, se é que você está vivendo isso, ou nessa chuva espiritual que tem atrapalhado você em algumas coisas, nessa fase que você está vivendo, Jesus, ele está com você, sim. Ele não saiu correndo da tempestade e te deixou nela. Ele está com você, sim. Ele está conosco, sim. Porque nos momentos de tempestades, muitos vão tentar levar ou fazer com que você acredite que Jesus não está contigo. Há quem diga que o seguinte, se Jesus estivesse contigo, você não estava passando por isso. Mentira. Você vai passar, eu vou passar, nós passaremos por muitas coisas com Jesus estando conosco. Com Deus estando com você dentro desse barco, minha irmã e meu irmão. Não se engane. Aliás, não se engane. Não acredite que ele não está, porque ele está. E observe uma coisa. Quando vem as tempestades na vida da gente, a vida da gente ela sai um pouco como é que eu posso dizer? Ela fica meio que bagunçada. Olha o texto. Olha aqui, ó. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido. Sabe o que era? O que significa varrido? Jogado pelas ondas. Olha aí, ó. Jogado, uma tempestade que era jogado pelas ondas. Então, o barco ia para lá, ia para cá. Você já viu um barco no meio do mar? À noite, numa noite de tempestade, batendo, o barco vai para lá, vai para cá, sobe, desce, vira uma bagunça, o que está dentro do barco cai no chão, panela, as coisas, é a tempestade. As coisas saem do lugar. Isso é fato, queridos. A Bíblia diz que o barco ele era jogado de um lado para o outro. Imagine, eu não sei se você já andou de barco, já viajou de barco, já navegou, eu não sei. Mas quando o barco ele começa a mexer muito, você vai perdendo o equilíbrio.
Aí você tem que agarrar numa coisa, ou agarrar em alguém, você tem que se segurar, porque ele fica mexendo de um lado para o outro, aquilo bagunça tudo, as pessoas ficam enjoadas, causa um mal-estar tremendo. Já reparou isso? No balançar do barco, e às vezes no balançar da vida que Deus permite. Tem horas que quando a tempestade vem, a tua vida que estava tudo direitinho, tudo bacaninha, tudo certinho, tudo no seu devido lugar, daqui a pouco vira uma bagunça. A vida da pessoa fica bagunçada. Você não se acha dentro daquilo por um período, que é o período da tempestade. Sabe? Desarruma a sua vida inteira praticamente. E você fica, poxa, com a sua vida bagunçada, desarrumada por um período. E isso aconteceu aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus dormia. Vamos lá. O barco sendo bagunçado, a vida dos discípulos sendo jogada de um lado para o outro, Jesus dormindo. Será que isso consegue te dizer alguma coisa, querido, querida? Às vezes a tua vida está sendo bagunçada, jogada de um lado para o outro. Você na igreja e ora, pede, busca, chora, clama, fala, meu Deus! E Jesus dormindo. Parecendo que não está nem aí, mas ele estava dormindo dentro do barco, com eles lá. Ele podia não estar fazendo aparentemente nada, mas ele estava lá. Então, às vezes, parece que Deus não está fazendo nada na tua vida, no teu casamento, na vida dos teus filhos, na sua vida financeira. Parece que Deus não está fazendo nada na tua vida espiritual, no teu ministério, que tu está se lascando, desculpa a expressão, mas Ele está aí. Ele está aí. Ele pode até estar dormindo, mas está aí. Ele está aí. Ele está aí com você. Ele está aí com você. Sabe aquela coisa que você diz assim, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo, não? Jesus, você não está vendo o que eu estou passando, não? Jesus, você não está vendo como é que a minha vida está? Olha o que eu estou vivendo, olha o que está acontecendo, meu Deus! E ele está dormindo. Em outras palavras, ele está vendo, ele está sabendo, ele está ali. Mas existem algumas coisas que você precisa saber. Mesmo ele estando ali, você não pode depender da fé dos outros a vida toda. Sabe o que significa, queridos? Que a tempestade da sua vida, ela ensina você, ela obriga você a exercitar, a colocar em prática a sua fé. E em alguns momentos, Deus ele vai permitir que as tempestades venham e baguncem a nossa vida, porque é a hora de você pegar toda a tua teoria, tudo aquilo que você só ouviu falar sobre fé, e agora você viver a fé. Não se esqueça que eles eram discípulos. E discípulos são alunos. E alunos precisam aprender. E uma vez que o aluno está aprendendo, ele tem que provar que aprendeu. E como é que prova? No exercício prático. Quando você está aprendendo a conduzir um carro, a dirigir carro, você vai ter o período das aulas teóricas, onde você só ouve o professor falar, ensinar com os lábios e tal, te dá teorias, e você vai se enchendo daquilo. Só que vai chegar uma hora que esse professor vai dizer, agora entra no carro, vamos para a rua, pega no volante, você dirige. Você, mas eu? Agora é a hora de você colocar em prática
tudo que eu vim te ensinando. Vamos ver se você aprendeu. Então, como é que você sabe que você aprendeu a viver pela fé nas tempestades? Nas chuvas da vida, nas grandes tempestades que Jesus permite, mesmo estando ali. Nas provas da vida. Nas provas que você vai viver, que eu vou viver, ou talvez esteja vivendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Maria está dizendo, que tremendo, aleluia. Amém. Maria Campos, é verdade. Tá? A Denilza está dizendo, ela está dizendo, peraí. Ah, tá. É que o meu óculos ele é bifocal, né? Então eu enxergo de perto pela parte de baixo do óculos. Então, a Denilza está dizendo, glória a Deus, louvado seja Deus. A Jussara, né? Está pedindo, no caso, um Deus proverá. E por aí vai, são vários comentários sobre a palavra. Você está entendendo a mensagem? A Maria Abadia está dizendo glória e glória. Você está entendendo ou não? Então, se as tempestades não vêm, você não aprende. E agora você vai ver, que eu não vou me estender mais, que a gente tem que orar, né? Mas, observe isso aqui. Mas os discípulos, versículo 25, vieram acordá-lo. Tá? Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que Jesus estava fazendo, permitindo aquela grande tempestade? Ele estava aperfeiçoando, ou pelo menos procurando aperfeiçoar a fé dos discípulos. Sabe por quê? Porque Jesus não ia andar com eles o tempo inteiro. Jesus sabia que haveria um momento que ele seria morto, ressuscitaria e depois seria levado aos céus. E os discípulos iam ter que tocar a obra aqui na terra sozinhos. E como eles iam tocar esta obra se eles não tinham aprendido a viver a fé de forma individual? Jesus estava com aquela tempestade tentando ensiná-los a não viver escorados na fé dos outros. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Quando a tempestade vem, ninguém quer ficar para segurar o guarda-chuva para você. Tu vai ter que se virar sozinho. Porque todo mundo some. Todo mundo desaparece. Todo mundo vai buscar o seu abrigo, a sua proteção. Você vai ficar sozinho na sua tempestade. Sozinho, entre aspas, porque Deus vai estar contigo, mas Ele não vai se manifestar. Você vai ter que dobrar os teus joelhos. Você vai ter que usar a sua fé. Você vai ter que perseverar. Você vai ter que vencer o medo. Você vai ter que vencer a dúvida. Você vai ter que saber lidar com a bagunça que de repente a tua vida vira. Você vai ter que lidar com tudo isso. Querendo você ou não. Compreende? E Jesus falou, homens de pequena fé. E aí ele ensina, olha o que vocês têm que fazer quando vocês estiverem numa tempestade. Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez
grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficaram assim: meu Deus. Jesus ensinou. Na tempestade, se você ficar com medo, se intimidar e ficar espantado, espantada, desesperado como eles ficaram, você vai morrer nela. Jesus falou: na tempestade é assim, ó. Você tem que se levantar, ó, aqui, ó, e levantando-se. Ali, aprende isso aqui. Quando você, seguindo Jesus, sair daquela fase boa e entrar numa tempestade, a primeira coisa é Jesus levantando-se. Você tem que se levantar contra ela. Não adianta ficar ali encolhidinho. Ai, meu Deus, olha o que estão fazendo comigo. Ai, que vergonha que eu estou passando. Olha que luta. Por que, Deus? Eu estou sofrendo, vou morrer. Não. Jesus falou, quando tu entrar numa tempestade, irmãos, na vida, a primeira coisa, se levanta. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua fé. Levanta teu espírito. Tá entendendo? Levanta, rapaz, o teu astral. Não dá para ficar cabisbaixo, não, porque senão a tempestade vai te engolir. Não dá para ficar ali, ai, meu, coitado de mim. Por que eu estou passando por isso? Ai, olha o que estão falando de mim. Ai, eu estou sendo envergonhado, humilhado, olha só. Ai, meu Deus, minha vida está doendo. Não, 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 não. Isso aí era o que os discípulos estavam fazendo. Aqui os discípulos vieram acordá-los, chamando, salva-nos, perecemos. Jesus olhou e falou assim, vocês não estão aprendendo nada, não. Não é nessa choramingueira aí que vocês vão vencer tempestades na vida, não, meu irmão. Oh, minha irmãzinha, não é se fazendo de coitado, coitada, que você vai vencer, não. Jesus falou, rapaz, que fezinha, hein, que vocês têm. Hein, não pode vir uma chuva, começa esse chororô, não pode vir uma luta, uma tempestade, um problema, que começa essa derrota, essa declaração de derrota toda hora, e quer desistir, quer pular do barco, e quer murmurar, reclamar. Você está entendendo? É isso aí, rapaz. Poxa. Jesus falou, você tem que se levantar. Vou ensinar para você. Jesus falando, levantando-se. Jesus, diante da tempestade, da grande tempestade, ele também se impôs. Você também tem que se impor. Eu preciso me impor. Uma luta tremenda, dificuldade, às vezes Deus vai permitir faltar uma coisa, gente. Às vezes Deus vai permitir faltar outra. E às vezes Deus vai permitir que não venha de canto nenhum. Tu tem que ser corajoso, tu tem que ir para cima. Não deu aqui, vai ali, não deu lá, venha cá. Mas parado eu não vou ficar. Não consegui o grande, vou no pequeno, não consegui o pequeno, vou para o grande, não conseguiu fazer de um jeito, vou fazer do outro. Não dá para ficar parado, senão o barco vai ficar te jogando para lá, a tempestade para cá, até uma hora que ele te joga para fora do barco, até uma hora que você vai sair da fé, que ele te joga para fora da presença de Deus. Se tu ficar nessa, uma hora a tempestade vai jogar você para fora da presença de Deus. Quantos, por conta das tempestades,
já saíram da igreja, pastores deixaram de ser pastores, obreiros deixaram de ser obreiros, pessoas da igreja deixaram de estar na igreja, dizimistas deixaram de ser dizimistas, ofertantes deixaram de ser ofertantes, pessoas que oravam deixaram de orar, pessoas que louvavam deixavam de louvar, pessoas que adoravam deixavam de adorar, pessoas que seguiam deixaram de seguir, só porque jogou você para fora. Por quê? Porque você não se impôs. Você mostrou que você não aprendeu nada em todo o tempo que você ficou na presença de seguindo a Jesus. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Talvez não. Ou talvez sim. Jesus, ele se impôs, levantando-se, repreendeu. Ele falou, tem que amarrar, meu irmão, tem que repreender. Vai para cima. Não se intimida com isso, não. Vai passar tempestade. Presta atenção. Tu seguiu a Jesus, não estava indo tudo bem? Daqui a pouco não vem uma tempestade? Peraí, o tudo bem não passou para dar lugar à tempestade? Então daqui a pouco a tempestade também passa para dar lugar ao tudo bem de novo. Acabou! Acabou! É isso aí! Por que sois tímidos? Tímidos. Timidez. Sabe o que é timidez? É aquela pessoa que, eu tenho vergonha, eu tenho medo, não sei se eu vou, se eu não vou, se eu falo, se eu não falo, se eu enfrento, se eu não enfrento. Timidez, a pessoa, ela recua, ao invés de se levantar contra aquilo. Se levantar contra o câncer, se levantar contra a dor, contra a doença, contra o problema, contra a miséria, contra essa luta que você está vivendo, a humilhação. Você já se levante contra isso. Jesus, levantando-se, repreendeu, amarrou, falou, você está amarrado, eu vou lutar contra você, tu vai parar, uma hora vai parar. Compreende? Repreendeu os ventos. Tem hora que, meu irmão, não é um vento só não, são vários, os ventos. Vários ventos, vem de tudo que é canto. É vento que vem do norte, do sul, do leste, do oeste, do sudeste, centro-oeste. Vento de todo canto. Aí vai fazer o quê? Repreendeu os ventos, ele diz. E o mar. E fez-se grande bonança. Ó, já mudou tudo. A tempestade passou e a bonança chegou. Vai chegar a bonança. A tempestade pode demorar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos, 5 tempos, 6 tempos. As bonanças vão chegar. Se você usar a fé, se levantar, se impor e continuar seguindo, mesmo com toda a grande tempestade que está e a bagunça que se transformou a sua vida, daqui a pouco a bonança vem, as coisas se encaixam e você vai voltar a ver o sol brilhar, minha irmã, meu irmão. Vai. Vai. Entendeu? Vai. E as pessoas vão ficar admiradas com você. Porque ficaram admirados, olha o que eles perguntam, maravilharam-se os homens dizendo, quem é este que até os ventos lhe obedecem? Eles ficaram maravilhados com Jesus. As pessoas vão ficar maravilhadas com a gente. Entendeu? Hein? Vai ficar maravilhada com você, vai falar, meu Deus, como é que ela conseguiu sair dessa tempestade? Como é que ele conseguiu sair? Como é que ela conseguiu sair desse câncer? Como é que conseguiu sair dessa diabetes? Como é que conseguiu sair dessa miséria que estava, dessa falência que estava, desse problema que estava aí na vida dele, na vida dela? Como? Quem é esse homem? Quem é essa mulher que conseguiu vencer tudo isso aí? Você vai dizer, esse homem, essa mulher, sou o filho de Deus, o discípulo de Jesus, que na tempestade não deixou de segui-lo. Deu para entender? É isso aí. Poxa, é isso aí.
Espero que Deus tenha falado com você. Espero. Ah, como eu espero. Está na tempestade? Se levanta. Bora. Para a fé, meu irmão. Amarra logo isso, repreende. E fala, tu vai passar, tá? Tu vai soprar em outro canto. Mas enquanto tiver, não deixa de seguir. Não pula do barco da fé. Ó, se Jesus não pulou do barco, eu vou pular. Se ele pulasse, eu pulava junto. Mas como ele não pulou, ele ainda está no barco, lá eu fico. É mais seguro você estar onde Jesus está, com toda a tempestade que você possa estar vivendo. E nesse barco da sua vida, não tenha dúvida, ele está contigo, ele está conosco. Ele pode até estar dormindo, mas ele acorda. Ele está querendo ver você em ação. O problema é que a gente só quer ver ele em ação. O problema é que você, às vezes, só quer ver Jesus agindo, quando, na verdade, às vezes, Jesus quer ver você agindo. Ali ele queria ver os discípulos agindo a fé. Não ele. Ele sabe que ele usa a fé mesmo. Pronto, acabou. Mas os Jesus queriam ver ele. E, às vezes, é para você estar agindo a sua fé, mas você quer ver Jesus agindo por você sempre. Não vai dar certo. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Amém. Eu espero. Como eu espero. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu espero. As tempestades, elas vêm, gente. Eu me lembro no início da igreja, Unida Deus Proverá, a gente estava ali, seguindo Jesus e as coisas andando, tranquilo, sol brilhando. Mas de repente veio as tempestades. E grandes tempestades. Isso, para quem não observa a palavra, é uma surpresa. Oh, e um desespero, né? Mas para quem é observador e conhecedor, sabe que vai acontecer em algum momento. Às vezes as pessoas, elas vão tentar dizer, se você fosse de Deus, você não estava passando por isso. Por você ser de Deus é que você passa. Essa aqui é a grande realidade. Então Jesus não era o Jesus, filho de Deus, ele não estava dentro do barco, a tempestade também não estava afetando ele, ou pelo menos tentando afetar. E aí? E aí? Ele não era o próprio Deus dentro daquele barco, ele também não estava na mesma situação? Então, por ser de Deus é que virão as tempestades, mas elas vão passar. O bom é que quando elas passarem, escute, você vai saber, os que acreditavam que ela ia passar. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Quando ela passar na sua vida, você vai saber, os que acreditavam que ela ia passar e ficaram firmes com você, te apoiando, ou então orando por você, ou até te dando incentivo. Mas também você vai saber os que não acreditavam e achavam que você ia morrer naquela tempestade. Chegaram a falar para todos, já era, agora vai morrer nessa tempestade, acabou e tal. Você vai saber também desses. Porque tantos os que creem em você na tempestade, como os que não creem, Deus vai deixar viver. Porque os que creem, os que acreditaram com você na tempestade,
Quando vier a bonança, porque ela virá, tragam eles para viver a bonança com você. E os que abandonaram os barcos e que não acreditaram, se você trouxer para viver a bonança com você quando ela vier, desculpe a expressão, você é o sujeito mais burra da vida, mais cabeçudo da vida. Porque esses momentos servem para Deus mostrar para você quem vai viver a glória da última casa com você e quem não poderá viver. Porque quando a tempestade veio, foram os primeiros a te defamar, a te abandonar, a te enganar ou se aproveitar da tua situação. Entendeu? Então guarda isso e põe no teu coração a certeza. Vai passar. Levante-se, se imponha, repreende, amarra, usa a fé, que ela vai passar. Não importa. Existem 3 níveis: chuva, tempestade e grande tempestade. Eu não sei em qual que você está, mas não importa qual seja. Não seja um homem, nem uma mulher de pequena fé. Amém? Vamos lá? Vamos orar? Homens e mulheres de grande fé. Vamos orar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Adelina, é verdade, bispo. Iraci, eu creio, bispo. Maria, amém, graças a Deus. A Maria também dando amém. A Dilza falou e sumiu já a mensagem da Dilza. O Luiz, bispo, pedindo Deus proverá. O Evandro, como é que é? Deixa eu ver o que o Evandro fala. Olha aí, Evandro, tá vendo? Estou te falando, gente, como é que as tempestades vêm e vão ter aqueles que no meio da tempestade, ao invés de se aproveitar da palavra, vem para a live falar bobagem, sei lá. Oh, tá aí esse menino aí, não sei nem quem é, Evandro Marques. Seja humilde e prega a verdade. Você não vai a lugar nenhum fazendo heresias. Que heresia? Pregar a palavra de Deus é heresia, rapaz. Se é heresia, o que você está fazendo aqui no canal da heresia, meu filho? Oh, meu Deus. Rapaz, faz um trono para esse moço e coloca ele como semideus, o juiz. Ai, ai, ai. Todo tempo pregamos a palavra. Então, tá vendo? Eu tô te falando. É isso que você tem que se impõe diante da situação, creia. E tudo vai passar. Esses aí vão aparecer toda hora. Na sua vida, na minha, na nossa. Mas não liga. Olha para Jesus e usa a fé. Entendeu? E pronto. A Tânia Maria, a Janete, esse é ignorante mesmo. Ora, vamos orar por ele. É sempre, toda vez que alguém se levantar, não se aborreça. Ore apenas pela pessoa, que talvez é isso que, por isso que Deus permitiu até que essa pessoa entrasse, para a gente orar por ela. E não ficar também metendo o pau nela. Senão a gente vai fazer a mesma coisa que eles fazem com a gente. E aí, se a gente condena o que eles... Se a gente acha que o que eles estão fazendo é errado, e se a gente fizer igual, nós estamos errados igual. Então, quando eles fizerem, a gente só ora. E Deus abençoe ele. Tá bom? Marlene, verdade, meu bispo. Conectados pela fé, glória a Deus. Esta palavra veio nos alimentar. E a Olinda, estou na faculdade da fé. Amém, Olinda. E a Ranusa, eita glória, que ensinamento poderoso, que bom. Esse não tem Deus no coração. Deus é bom o tempo todo, é a Maria Abadia. Nadir, Emanuel Borges, pedindo oração. Vamos lá, verdade, bispo, manda um Deus proverá, é a Cat, né? Maria Santos, Deus é misericórdia, tenha misericórdia da vida dele, é isso aí. Deixa ele, bispo, deixar ele, Deus vai abençoar ele, pronto, acabou, entendeu? Precisa de muita oração, todos nós precisamos. Tatiane, Francisco, verdade, bispo Luciano, e pronto. E vamos mandar
manda ele plantar batatas. Plantar batata, que no final, né, a gente põe na fogueira. Já comeu batata assada? É bom, né? Na fogueira, rapaz, bota um salzinho, um pouquinho de azeite assim, fica como dizia minha avó, daqui. Ai, 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 vocês são uma bênção, amo vocês, sabia? Vamos para a fé, gente. A igreja, ela tem atravessado, eu estou pregando isso aqui, por isso que eu falei, né? Deus prega, fala para todos nós. A igreja tem atravessado uma grande tempestade. Mas, se não vier, uma hora virá. Se não vier agora, vem depois. Mas o importante é você saber lidar com elas e vencer. Tem uma hora que Jesus diz assim: você não vai ficar vivendo só, me seguindo só nesse plumo aí, não. Deixa eu dar uma descida nesse nível aí para você viver a fé. Acabou, é assim. Vamos orar, pessoal, vamos orar. Ah lá, a Denilza falou, é uma delícia a batata. Assada no forno, palavra abençoada. A Francisca, quanto maior a tempestade, maior a vitória. É a Tatiana que está falando, e assim por diante. Palavras como essa, eu entrego no bracelete da fé, gente, seu assistente espiritual. Adquirindo uma, você ajuda a igreja, mas você se ajuda também. Compre para sua família. Seu marido já tem uma de presente, sua esposa já tem, seus filhos já têm. Entra agora quando acabar, tá? Ô, Jonatas, entra agora quando acabar. Entra agora quando acabar. Lá no Mercado Livre, já pede a sua. Entendeu? Pede a sua Bíblia. Vamos para a fé. Deixa eu orar. Eu ia falar de oferta agora, mas não. Eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Vamos lá? Deus poderoso, Deus maravilhoso. É duro muitas vezes, meu Pai. É difícil. Quem disse que um barco no meio de uma tempestade teria, meu Pai, uma vida fácil? Há momentos que no mar da vida, meu Deus, o mar ele está calmo, ele está tranquilo, e a navegação é uma coisa linda de viver, de estar. Um vento gostoso, uma brisa maravilhosa, o vento a favor, sabe? Ventando sobre as velas do barco e levando ele, meu Pai. Oh, que coisa poderosa, é muito bom. Mas às vezes esses mesmos barcos que estão num mar de calmarias, ele então entra de repente num mar nervoso, em um mar, meu Deus, atribulante, em um mar, meu Pai, agressivo, em um mar, ó Deus, de ventos fortíssimos, onde o perigo, o risco, ele vem. E é normal sentir em momentos medo, achar que não vai conseguir sair daquela tempestade, pensar em algum momento que o barco poderia ou pode naufragar. Meu Pai, acontece. Eu confesso para o Senhor que é fato. Mas o Senhor tem nos ensinado, e ensinado a este povo, que a fé, ela só é aprimorada, fortalecida, não nas bonanças, mas nas tempestades da vida. Então, que esta mulher, este homem, esta pessoa que porventura está, sabe, o barco dela, o barco da sua vida entrou num mar, meu Deus, sabe, um mar atribulado, um mar turbulento, um mar, meu Deus, onde as ondas estão jogando a vida desta pessoa de um lado para o outro, onde o mar está jogando, o mar da vida, sabe, a saúde dessa pessoa para lá e para cá, e ela está vendo a família, meu Deus, sabe, toda bagunçada, sua vida de repente virá de perna para o ar, o avesso, e a... Muito bem, voltamos.
Tá vendo? Na hora da oração, olha aí, ó, na hora da oração, tudo acontece. Mas a gente voltou na fé. Não pode desistir, não pode parar, pessoal. Você está entendendo? Vamos continuar a oração que a gente estava, vamos parar não. Então, meu Deus, como eu estava falando com o Senhor, na hora que nós começamos a repreender os ventos, as tempestades, Satanás, o inferno, ele entrou em desespero, porque sabe que esta oração tem efeito. Então diga comigo, meu Deus, eu vou me levantar, eu não vou ficar de cabeça baixa, chorando. Diga, se não deu certo aqui, vai dar certo ali. Se eu não conseguir agora, vou conseguir depois. Diga, uma coisa é certa, essa tempestade, eu repreendo, fala, eu te repreendo, eu te amarro. Essa doença, essa enfermidade, esse mal, em nome de Jesus, receba sobre tua vida. Deus proverá! Da cabeça aos pés. Tome posse do teu milagre, da tua bênção, da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bom, toma posse. Amém? E Deus vai dar vitória. Nós estamos na iminência, talvez é mais certo, mais para sim do que para não, mas é praticamente sim, sairmos. Eu estou para sair do imóvel que nós estamos, na sede do Braz, e vamos para um outro imóvel. Futuramente a gente vai dar o endereço. Está um tanto impraticável lá onde nós estamos, infelizmente. Está vendo como é que é a luta? Nós tivemos no outro lá, no primeiro, tivemos aquele problema, solo não sei de que, contaminado, não sei mais o que lá, tem que sair. Viemos para cá. Chegamos aqui, estamos nesse aí, uma luta tremenda, teto todo arrebentado, eu não sabia, né? Cai água dentro da igreja, chove, aquela coisa toda, problemas na parte elétrica para todo lado, e é um lugar muito grande, entendeu? Um dinheiro enorme para se gastar. São dificuldades. A igreja unida a Deus proverá, ela tem sido forjada no fogo, na fé, é isso mesmo, na prova, na luta. E é assim que cresce. É assim que cresce. Entendeu? É assim que cresce. Luta vem mesmo. Às vezes a gente faz uma coisa certa, às vezes faz outra, erra. Mas, meu irmão e minha irmã, é assim que cresce. O novo endereço a gente vai divulgar assim que tiver. E você vai, bispo, igual o outro irmão falou, bispo, se o senhor for para a calçada, domingo, se o senhor falar assim, ó, tô na calçada, domingo, tal calçada, tal rua, domingo eu tô lá com o senhor na calçada. Eu falei, aí, ó, é isso aí, isso é a igreja. Agora, tô na calçada, olha lá, Deus não é com eles não, eu tô na calçada, tá vendo aí? Isso aí, não sei o quê. Basta viver a tempestade, vão ter aqueles que vão dizer, igual os amigos de Jó, porque tá em pecado, porque tá não sei o quê, porque não sei o que lá. E vão ter aqueles que vão dizer, seja na tempestade, seja não sei aonde, seja no que for, estamos na fé. É assim, gente. Tudo faz parte da história. O que aqui não tem é cabeça baixa e derrota. Uma hora, firmamos no lugar que tem que ser e pronto. E assim será. Mas parar a fé do resultado? Não para. Só para aqueles que querem parar. Eu não vou parar. Tem até a música, né? Eu não vou parar. Eu cantando, só Deus. É ou não é? É, gente. Entendeu? Não tem igreja. Vamos para a praça. E pronto. Deus proverá. Quando tiver o endereço a gente fala. Mas por enquanto, estamos lá, tá? Domingo agora vai ser muito forte. A subida das escadas. Rapaz, a cada domingo tem sido uma bênção. Vamos para cima, vamos para a fé, tá? Eu vou fazer agora... Cadê o seu cartão? Pegue aí, ó. São 2 copos com água, tá vendo? Aqui, ó. Um para beber, o outro para mergulhar. Lembra os 7 mergulhos de Naamã? Os 7 mergulhos, porque vai prosperar. Essa lepra financeira vai sair da sua vida. Você vai pegar uma oferta. Eu ia fazer até uma coisa. Você vai pegar uma oferta ou de 100, ou de 70, ou de 50 reais, ou de 30 reais.
E você vai fazer hoje, agora. pix2@iudp.org.br. Faz hoje. Tá? Faz hoje. E aí você vai fazer assim. Aliás, anota aí. Eu vou te dar um outro Pix para você fazer também. Pix3 @iudp. Aliás, Pix3 IUDP. Anota aí. Pix3 IUDP @gmail.com. Pix3 iudp@gmail.com. Pix3 Pix3 iudp@gmail.com. Você vai fazer agora uma oferta, ou de 100, ou de 50, ou de 30, de 20 reais. Agora, o seu dízimo, vai colocar e vai falar assim, ó: Deus, eu estou na fé, eu repreendo essa lepra na minha vida financeira. Pega o teu cartão aí agora. Pega aí na mão. Pega aí. Agora pega a água. Levanta assim para o céu. Vamos lá. Pega aí. Deus poderoso. O profeta falou, dá 7 mergulhos. Eu, Naamã, não queria dar, mas quando ele deu, a lepra foi embora. O seu corpo voltou a prosperar. Então, meu Pai, quando esta pessoa molhar, colocar esse cartão, mergulhar nestas águas e tirar, serão 7 vezes. Ó Deus poderoso, o Senhor vai limpar a vida financeira, vai prosperar. Isso, aqueles como o rapaz, o mocinho lá, meu Pai, coitado, que o Senhor o abençoe. Heresia. Talvez alguém diria que era heresia Eliseu mandar o homem de Deus, aliás, o Naamã, mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas foi graças a ele crer que ele ficou curado. Então quem crê ficará também. Recebe. Diga a Deus, quando eu mergulhar o meu cartão pela segunda ou pela primeira, talvez você esteja fazendo agora ou pela terceira, o Senhor vai me tirar essa lepra da minha vida financeira e vai prosperar minha conta, minha vida. Milagre financeiro acontecerá. Não sei se o Senhor vai dar uma causa na justiça, vai tocar o coração de alguém para abençoar, se essa pessoa verá uma promoção, se vai vender o dobro, o triplo, o quinto, ou não sei o que será. Se uma porta vai abrir, diga que assim seja. Mergulhe aí, vai lá, na sua fé. Essa água você não bebe não, tá? É só para os mergulhos. E esta aqui, que Deus abençoe agora, você vai beber. Beba comigo. Graças a Deus. Pix3 iudp@gmail.com. Você vai colocar uma oferta agora, ou de 100, ou de 50, ou de 30, ou de 20, o seu dízimo, e vai dizer assim, minha vida financeira vai prosperar. Amém? O nome, quando vier, você pode mandar, vai vir no comprovante. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai mandar e eu vou estar com o meu copo com água, onde eu vou mergulhar os nomes de todos. Essa lepra sai da tua vida financeira. Crê ou não crê? Nem que seja 10, bicho, eu não tenho, o que eu tenho é isso aqui. Faça e declare. Essa é a minha oferta. A minha vida financeira será curada dessa lepra, eu tomo posse. E tu vai dar o testemunho. Tá ligado? Pix3 Pix3 iudp@gmail.com. Tá bom? Deus é fiel. E essa tempestade não vai passar, não, já passou. Beijo, seu coração. Vó, seu neto está na fé. Espero que você esteja também.
Sábado, meio-dia, a Bolsa do Crescimento Financeiro, a Bolsa Branca. E no domingo, será às 8 horas da manhã no Brás. Tá bom? Deus abençoe você.